A oração em línguas é o vocabulário do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, fala que quando nós oramos em língua, nós falamos em língua, nós não falamos a homens, ninguém entende o que nós estamos falando. Não falamos a homem, falamos direto a Deus. Em espírito falamos mistério. Portanto, é uma chave, é uma linguagem que Deus nos deu, que nós recebemos pela fé. O dia que nós recebemos Jesus na nossa vida, o dia que Ele salva as nossas vidas, que nós nascemos de novo, nós somos batizados no Espírito e nós recebemos essa chave, nós recebemos essa linguagem. O Espírito de Deus, Ele coloca no nosso espírito esse dom, essa capacidade de falar direto a Deus. A palavra fala que quando nós oramos em língua, o nosso espírito está orando direto a Deus. Ninguém, nem nós mesmos sabemos o que estamos falando. Isso evita de que o nosso ego, o nosso eu, às vezes a nossa mente, o nosso orgulho, sei lá, as nossas vaidades, que isso é normal na nossa vida, precisamos combater isso, mas isso é normal. Enquanto nós estivermos aqui, nessa dimensão, isso é normal, nós devemos combater. Isso é da nossa mente, isso é do eu, isso é do ego. Por isso que o apóstolo Tiago falou que às vezes nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. E que mal é esse? Porque pedimos para a nossa vanglória muitas vezes, para o nosso orgulho, para o nosso eu. Ou seja, resumindo, não sabemos pedir. Pode acontecer de que eu peça uma coisa pela minha vaidade, sendo que, na realidade, que eu estou precisando, eu não peço com a minha mente humana. Mas quando o meu espírito pede com a sua mente espiritual, que eu não conheço, a Bíblia deixa isso bem claro, porque se a palavra fala que o nosso espírito ora e ora bem, está falando direto a Deus. Então aí significa o quê? A palavra fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo a nossa oração. Então pode ser que eu, no meu egoísmo, vou pedir uma coisa que muitas vezes eu não vou dizer que eu não esteja precisando. Mas às vezes pode ser só a minha vontade, só o meu orgulho, só a minha vaidade, quando eu estou precisando muito mais para a minha edificação espiritual e eu não peço. Mas o meu espírito sim, ele pede, porque conduzido pelo Espírito de Deus, ele pede, ele intercede e nós recebemos. Por isso que somos edificados. Então, resumindo, fala que nós não oramos. Quando nós oramos, falamos em língua, nós não ninguém sabe o que nós estamos falando. Não oramos, não falamos a homens, mas falamos a Deus. O nosso espírito fala em mistérios com Deus. Isso é uma chave que Deus nos deu, é uma linguagem que Deus nos deu, segundo a palavra de Deus, para a nossa edificação. O nosso espírito é edificado em Deus. Isso é um vocabulário para o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Quando muitas vezes o meu eu não sabe o que eu estou falando, é porque o meu espírito, conduzido pelo Espírito Santo, sabe o que é mais necessário para mim, pelo menos no momento. Ou seja, para a edificação da minha vida, das nossas vidas. Então o nosso espírito
fala mistérios, direto a Deus. Agora, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nascemos de novo, nós somos salvos em Cristo, Cristo nos salva, nós recebemos o Espírito dele no nosso espírito, ele reveste o nosso espírito, nós nos tornamos nova criatura, nós recebemos essa capacidade, esse dom, essa linguagem. Portanto, muitas pessoas, a maioria dos cristãos, pensam que para a gente orar em línguas, para a gente falar com Deus, falar esses mistérios com Deus, é só nas horas especiais, nos cultos, na igreja, nos cultos, onde as emoções, a emoção está bem elevada, as emoções, né? Ou a emoção, sei lá, cada um, claro, cada um tem seu nível de emoção, no seu emocional, mas segundo a palavra de Deus, não existe hora. Claro que isso é bom, é uma hora boa, é um clima, às vezes mais maneiro, mas o que nós vamos entender com isso? É por isso que muitas pessoas pensam que a oração em língua é só quando está emocionado, só quando está na unção lá na igreja ou na emoção. Não. Se é um vocabulário, se é uma linguagem, a linguagem é o quê? É nosso meio de comunicação. Para mim comunicar, para mim me relacionar com o meu próximo através da fala, através de falar, eu tenho o meu idioma, nós temos o nosso idioma, nós temos o nosso meio falando, uns falando com os outros, isso é meio de comunicação. E Deus especialmente, Ele nos deu esse meio de comunicação direto com Ele, onde ninguém sabe, nem nós mesmos sabemos, muito menos o inimigo das nossas almas. Isso é muito profundo. Então, quando eu falo, nós falamos, nós oramos, nós falamos em língua, nós estamos falando direto a Deus, estamos edificando a nossa vida, falando mistério. E isso não é para momentos especiais, não, isso é para todo o tempo. Aonde eu estiver, no trabalho, no ônibus, que seja no avião, qualquer tempo, faça chuva, faça sol, é para quando e qualquer tempo. Para qualquer tempo, qualquer hora. Porque relacionamento é diário. Se eu estou junto com uma pessoa, por exemplo, sempre eu preciso de falar com ela. Sempre, às vezes eu preciso falar, às vezes eu necessito falar, às vezes nem há necessidade de falar, mas eu estou junto, eu dou aí um oi, um alô, digamos assim. E assim, isso chama-se o quê? Relacionamento. E essa é uma chave que Deus nos deu. Deus deu para todo aquele que nasceu de novo. Agora, isso é tomado pela fé, não precisa ser levado pelas emoções. Quando nós vamos comunicar com o nosso próximo, pode estar nervoso, pode estar triste, pode estar alegre, pode estar, sei lá, até com raiva, mas fala, não fala. Até tem que vigiar, porque se tiver com raiva, tem que vigiar porque o que vai sair, é ou não é? Porque é relacionamento. Então, com Deus não é diferente. Às vezes a pessoa pensa que porque ela está para baixo, está triste, por exemplo, tá? Porque nós somos sujeitos a isso, passamos por isso, mas talvez essa hora é a hora mais necessária de nós falarmos. A nossa mente pode até nos acusar, pode até para nos atrapalhar, nossa alma, nossos sentimentos pode nos atrapalhar, até nos levar a entender, a imaginar que Deus não está nos ouvindo, achar que o momento não está propício e que Deus não está nos ouvindo. Mas aí é onde está o engano. É por isso que é uma chave, por isso que é um relacionamento. Se eu estiver triste, aí é que eu vou falar com Deus. Ainda que eu não estou sentindo nada, mas eu estou falando, e a Bíblia deixa bem claro, Deus me deu o dom, Deus nos deu o dom, Deus nos deu essa linguagem para falar com Ele. Então nós precisamos entender isso e começarmos a praticar isso cada vez mais. Quanto mais fala, mais edificados somos. E não tem momentos, pode até ter momento mais adequado, momento mais maneiro, mais fácil, mas é para todo o tempo.
se é uma linguagem, se é um vocabulário, eu creio pela palavra de Deus que é a chave, é uma chave, é o vocabulário do Espírito. Nós falamos e falamos direto a Deus, e a palavra fala que nós nos edificamos. O apóstolo Paulo falou que quando eu oro, quando nós oramos em língua, a nossa mente, o nosso eu, fica inerte, nós não sabemos nada. Nós oramos, nosso espírito está orando direto a Deus, só Deus é que sabe o que nós estamos falando, porque o Espírito de Deus, no nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo nos deu o dom, ele nos dá as palavras, nós falamos, muitas vezes não sabemos nem o que estamos falando, porque nossa mente não sabe, mas o nosso espírito sabe, e essa palavra, essa oração está sendo traduzida pelo Espírito de Deus e está sendo levada direto a Deus, e nós somos edificados em Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós entendemos isso, começamos a fazer, a praticar isso aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. As coisas começam a acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente até pode nem saber como, mas como que está acontecendo? Mas a gente sabe, porque se estamos na prática, e a Bíblia, a palavra de Deus fala isso, a gente sabe que é resultado da oração, da edificação das nossas vidas em Cristo. Cura do nosso corpo, cura da nossa alma, curando as feridas da nossa alma, nos libertando, nos facilitando as coisas para nós. O nosso eu, ele é tão difícil, que a nossa mente muitas vezes fala: quem sou eu para Deus estar olhando para mim? Mas, claro, a palavra de Deus fala que nós não é pelo merecimento, não, nós não merecemos, não, é pela graça, pela misericórdia e a graça de Deus. Isso está escrito e nós sabemos disso, né? Não é por mérito, não é por merecimentos, não é por merecimento, mas é pela graça. É o dom de Deus, a nossa vida é um dom de Deus.